Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ítalo Abreu, sou cirurgião vascular e sou um dos cofundadores aqui do Medicine. A gente vai bater um papo muito legal aqui no podcast do Medicine com o Rafael Ulisses. Esse cara é muito fera, daqui de São Paulo. A gente vai bater um papo muito legal sobre método de estudo, a experiência que ele teve no Brasil, fora do Brasil, desde o vestibular. Foi para fora do Brasil, passou um grande período aí com uma vasta experiência nessa parte de prova, estudo, metodologia, assim como experiências pessoais também. Rafael, se apresenta aí pra gente, conta um pouco da sua história aí. Obrigado, Ítalo, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando sobre esse assunto assim que eu sou apaixonado de método de estudo e como se preparar para provas e concursos. Muito obrigado pelo convite. Legal, Rafael. Conta aí sua história desde o vestibular, onde que você já passou assim, pra gente conhecer um pouco da sua história. E em seguida, queria te fazer uma pergunta sobre metodologia de estudo, né? Então vamos falar um pouco da diferença, desde metodologia até todo o campo aí de provas de estudo e quais são as suas experiências, diferenças de fora do Brasil e pro Brasil. Bom, vamos lá. Meu nome é Rafael Ulisses, eu tenho 35 anos, sou médico. Eu acho que se a gente tivesse que começar lá atrás, eu falaria até um pouco antes do vestibular, quando eu tinha 13, 14 anos. Meu pai, um dia, eu venho de uma família assim, de classe média baixa, né? E aí meu pai um dia chegou com um folhetinho de um cursinho para escolas militares, né? E aí ele falou, olha, essa é uma grande oportunidade para você, em termos assim, acadêmicos, né, de se formar num lugar que a formação é excelente, você tem a remuneração. E como eu disse, eu vim de uma família de classe média baixa, onde assim, boa parte da minha vida, meus pais investiam cerca de 70% do orçamento para a educação, porque eles acreditavam muito nisso como uma perspectiva de um futuro melhor. E eu aceitei o desafio, entrei nesse cursinho, né? Foi um período assim bem desafiador, porque eu era um bom aluno na escola, mas quando eu entrei nesse ambiente com as pessoas que já estavam se preparando para essas provas já há algum tempo, eu vi que eu não sabia absolutamente nada. E durante esse tempo eu estudei muito, foram 2 anos de preparação, né? Na época eu estava na 8ª série, depois eu não logrei êxito no primeiro ano, que era esperado. A maioria das pessoas são concursos assim, pelo menos na época eram dificílimos, muito difíceis. Então eu me preparei mais um ano e assim, foi muito difícil, porque eu estava na 8ª série, eu acabei passando para o primeiro ano para uma escola técnica aqui estadual em São Paulo, mas eu sabia que meu objetivo era passar numa escola militar, né? Então me esforcei mais um ano e assim, nesses 2 anos foi onde eu construí boa parte de uma base assim teórica e principalmente nas matérias exatas que eram muito cobradas nessa época, né? Foi onde eu comecei meu interesse também por essa área de métodos de estudo, né, e de aprendizado, de muito assim de uma curiosidade de entender assim por que algumas pessoas conseguem êxito, né, nesses tipos de concurso, porque outras não conseguem. E assim, eu tinha uma convivência ali com as pessoas que estudavam comigo, assim, de muitas horas, desde as aulas, a gente estudava no mesmo ambiente. Eu sempre fui muito observador e muito questionador de tentar entender, assim, será que isso é uma coisa que é 100% genética, pessoas mais capacitadas e menos capacitadas, e você tá preso ali? Então, no final das contas, depois de 2 anos, consegui ser aprovado no Colégio Naval, fui para Angra dos Reis, passei 3 anos lá. O Colégio Naval, para quem não conhece, é uma escola de formação de oficiais da Marinha, e passei 3 anos lá, estudando bastante, ralando bastante, em regime de internato, longe da família. E ali eu amadureci bastante, foi um período assim muito legal. E assim, dentro desses 3 anos, mais observações e tentando entender ali em regime de internato, que assim não tem essa história às vezes de um cursinho da pessoa falar que não estuda e aí ir lá para casa e estuda. Então assim, ali eu conseguia observar bastante a rotina das pessoas e como as pessoas estudavam, né? E
concluí o colégio naval e eu optei por não seguir a carreira militar, né? Você tem essa opção depois desses 3 anos, se não você continua mais 4 anos na escola naval, que é a complementação do ensino superior. Fui aprovado direto do 3º ano para engenharia de computação. Assim, por eu ter uma base muito forte de exatas, né? Eu acreditava que aquele era o meu caminho, não tinha muita experiência, eu estava, como eu disse, em regime de internato, não tinha como saber como é que eram as outras carreiras aqui fora. Optei por engenharia de computação, fiquei 1 ano lá no Unicamp e ali foi onde eu decidi que eu queria fazer medicina, porque nesse 1 ano eu tive experiência de conviver com outras pessoas de outros cursos, né? Ali no campus da Unicamp, que é um pouco diferente de outros campos, que ali você tem todos os cursos, você conversa com muitas pessoas, e aí ao final daquele 1º ano eu tomei a decisão que eu queria cursar medicina. Aí voltei para São Paulo, e assim, sob muita desconfiança da minha família, porque foi colégio naval, engenharia, será que ele tá perdido aí? O que ele tá fazendo? Mas eu tinha muito certo para mim que aquilo era o meu caminho, que era o que eu queria fazer. Comecei a me preparar, foi um ano assim, uma transição muito difícil, muito desafiadora, né? Mas eu acho que foi nesses 2 anos que eu me preparei para medicina que eu refinei muito dessas técnicas, porque assim, são vestibulares muito concorridos e eu refinei muito dessas técnicas no dia a dia, né? Tanto na prática como com teoria, né? E ao final do 1º ano fui aprovado em algumas faculdades aqui, uma particular de São Paulo, uma pública do interior, e cheguei muito perto de passar na USP, fiquei por pouquíssimas vagas na Unicamp, um lugar que eu considerava voltar para fazer medicina, mas eu optei por estudar mais 1 ano, né? E nesse outro ano eu pude colocar mais em prática todas essas técnicas e essa metodologia, e aí ao final desse 1º ano consegui aprovação em todas as faculdades de medicina pública aqui de São Paulo, USP, Unifesp, Unesp, Unicamp, e tive, uns acreditam sorte, outros acreditam que enfim, em mérito, né, mas fui aprovado em 1º lugar em medicina na USP, né, cursei os 6 anos, foi até um pouco mais, porque no final, né, desses 6 anos eu optei por ir para fora, fazer estágios, né, eu apliquei, a USP tem processos internos de seleção para alunos que desejam fazer parte do internato, né, da parte prática no exterior, e eu consegui, por mérito acadêmico, ser aprovado nesses estágios na Harvard, que eu passei 3 meses de estágios hands-on, né, mão na massa, e depois 2 meses em Michigan também, de estágios em cirurgia. Ali eu optei por voltar para os Estados Unidos, muito assim, eu encontrava muitas pessoas que falavam, olha, eu falava assim, olha, é muito difícil, assim, poucas pessoas estrangeiras conseguem uma vaga de residência em cirurgia aqui, e aquilo me desafiou muito, e aí eu falei, não, eu vou voltar aqui, eu vou conseguir. E aí eu trabalhei um tempo aqui no Brasil, logo depois que eu me formei, e consegui uma vaga de pesquisa na Mayo Clinic, né, que é um hospital muito famoso lá, o hospital número 1 dos Estados Unidos, né. Consegui uma vaga de pesquisa remunerada lá em Surgical Education, né, educação em cirurgia. E durante esse tempo que eu fiquei lá na Mayo Clinic como Research Fellow, revalidei, fiz todas as provas, e ali, tanto na parte dos estágios hands-on que eu fiz na Harvard e University of Michigan e também na Mayo, eu pude perceber que o método que os americanos usam de estudo em termos de metodologia é completamente diferente do brasileiro, assim. E eu tive que me adaptar, porque assim, esse foi outro desafio. Essas provas, como você bem sabe, do USMLE são provas dificílimas, né? Eu gosto de brincar que o USMLE, assim, para quem faz esporte, por exemplo, se você corre 5, 10 quilômetros, assim, são grandes desafios, enfim, mas agora quando você conhece alguma pessoa que fala assim, você terminou um Ironman, aí você fala, poxa, essa pessoa... E assim, eu via muitas pessoas do USMLE, porque quando eu comecei a estudar, eu falei, olha, esse é um desafio um pouco diferente, assim, a preparação precisa ser diferente, o sarrafo é outro.
E aí foi um grande desafio estudar e a rotina de trabalho lá de pesquisador, porque eu era a minha vaga lá era paga, né? Então assim, foi muito difícil conciliar isso com o estudo, mas fui refinando minhas técnicas de estudo, consegui passar em todas as provas e ter o certificado do diploma revalidado nos Estados Unidos. Fui aprovado para o primeiro ano na Mayo Clinic, né, em General Surgery. Terminei o primeiro ano, depois fui para Nova York. E aí em Nova York eu optei por voltar para o Brasil e prosseguir minha carreira aqui por motivos pessoais, familiares, né? Agora, voltando à sua pergunta, porque a gente veio aqui falar de técnicas de estudo, né? Cara, antes de interromper, mas tá parabéns aí pela trajetória, grande trajetória que você teve dentro e fora do Brasil, né? Mas vamos lá, me conta aí, aquela pergunta de método de estudo, o que você acha o principal ali de método de estudo? E depois a gente vai falar grandes segredos aí, se tem receita de bolo, se não tem, e aquelas dúvidas que as pessoas ficam de horário de estudo, como que funciona, manda pra gente aí. Tá bom. Eu acho que eu começaria falando em termos de técnicas de estudo, o que você não deve fazer, né? Que eu acho que é o que eu vejo ainda muitos estudantes, principalmente pessoas saindo, né, do ensino médio, se preparando para vestibulares concorridos, né? Eu acho que existem algumas técnicas, algumas coisas do dia a dia dos estudantes que, assim, que realmente não tem embasamento científico, já tem muito estudo, as pessoas não sabem, mas assim, se estuda, né, neurociência hoje em dia e técnicas de estudo, e tem coisas que tem mais evidência que outras, né? Eu acho que eu começaria falando pelo hábito que as pessoas têm de fazer resumos. Eu acho que isso é uma coisa que é um hábito muito comum e que é um hábito que, assim, que em termos de eficiência de estudo é uma coisa que não tem tanta, assim, evidência comparada a outras técnicas, né? É um método de estudo passivo, então você está copiando o material de outro sem refletir profundamente sobre o material e criar conexões com aquilo que você está estudando, e as pessoas perdem horas e horas fazendo resumos, e assim, em termos de eficiência, é uma coisa de baixíssima eficiência em termos de técnicas de estudo, né? Outra coisa que é muito comum é releitura de materiais. Então você estudou alguma coisa e você precisa revisar, as pessoas na maioria das vezes revisam o conteúdo relendo o material, o que é uma coisa assim que tem eficácia muito baixa, e é o dia a dia das pessoas. As pessoas quando revisam, que é outra coisa que eu acho que revisões é uma coisa que aqui, principalmente no Brasil, as pessoas não dão tanta importância. Isso está mudando um pouco, principalmente com, assim, as coisas estão ficando um pouco mais competitivas, as pessoas estão começando a olhar o que tem sido feito lá fora, mas eu acho que releitura pura de material, assim, é uma coisa de baixíssima eficiência. O ato de grifar, eu acho que foi uma coisa que até quando eu fiz um post disso foi muito polêmico, porque assim, é uma coisa que no dia a dia todo mundo tem um marca-texto e grifa, mas em termos de eficiência, assim, e o porquê que você faz isso é uma coisa de baixíssima evidência, né? Você grifar o material, assim, não tem, assim, não é uma coisa que você consegue criar uma conexão com o material, um ato reflexivo, né, sobre o material. Então é uma coisa que, e as pessoas me questionaram muito quando eu postei isso, e elas falam assim, olha, eu quando releio um material que está grifado, aquela informação, ela parece tão vívida, assim, que parece que eu sei, mas você não, de fato você não sabe se você sabe ou não aquele conteúdo, porque você não testou isso ativamente, né? É igual, por exemplo... Pode ser um viés, né? Pode ser um viés, mas, por exemplo, você tem alguns livros aí atrás de você agora, e digamos que você já veio aqui muitas vezes e toda vez que você volta aqui você tem uma certa familiaridade com os livros, mas se eu pedisse para você fechar os olhos e me dizer quais são os livros da terceira prateleira, muito provavelmente você não saberia, mas você tem essa coisa de que eu acho que eu sei, mas de fato você não sabe o que está lá. E o único método de você saber ou não o que está ali é você testar ativamente. Se isso fosse de fato uma coisa relevante, né? E relevância é outra coisa que tem muita influência no aprendizado, a gente pode conversar um pouco depois sobre isso, mas se você fechasse os olhos e tentar lembrar ativamente quais são ou não os livros, isso assim, é um método, né, de
de aprendizado muito mais efetivo do que você simplesmente acreditar. Cara, isso é legal, você falou um ponto interessante. Quando eu estudei para a primeira prova de residência, dentro da medicina eu fazia muito resumo. E eu não fazia resumo zero objetivos, né? Eu fazia aquelas páginas ali e eu via como eu me dava mal. Desde da primeira prova que eu fiz vestibular, que eu não passei, até dentro da faculdade, acabei fazendo. E aí fui aprendendo a ser coisas mais objetivas e ter mais um estudo ativo, assim. E ver que a prática é muito diferente, às vezes é um viés, né, da nossa cabeça, um grande bias aí da gente ficar fazendo esse resumo. Então acho que tem muitas pessoas que ainda estão nesse caminho e devem lembrar, né, da evidência aí que a gente tem, que isso não funciona muito bem. E você acha que, Rafael, tem grande diferença, por exemplo, você vê que as pessoas, um estudo para prova é diferente do estudo para a vida. Você fala que isso existe uma grande diferença ou não? Ou realmente existe diferença e isso se deve colocar, como você falou, e às vezes prioridades e estratégias diferentes? Eu acredito que de uma forma geral, assim, você pode usar técnicas, essas técnicas de estudo, né, que tem evidência, você pode usar para sua vida, né? Eu acho que, por exemplo, eu posso citar um exemplo, o pessoal hoje em dia, eles consumem muito podcast, materiais no YouTube, né, vídeos informativos mas dificilmente as pessoas elas fazem exercícios assim, mentais em termos de aprendizado para você saber realmente o que você assimilou ou não do que a gente está falando aqui hoje, por exemplo, ou de qualquer outro material que você consumiu, o quanto você tenta relembrar desse conteúdo, se é uma coisa relevante para o seu dia a dia ao longo do tempo, né? Porque se sabe muito bem hoje que tem uma curva de esquecimento muito relevante do conteúdo que é aprendido. Então, assim, se realmente no dia a dia existem habilidades ou conhecimentos que são muito úteis e você quer, de certa forma, promover a manutenção desse conhecimento para você poder usar no dia a dia, você utiliza as mesmas técnicas que você se prepararia para uma prova, né? Então, entre aspas, você não vê tanta diferença essa parte de vida e se preparar para uma prova. Não. São coisas que você pode usar. Eu acho que você pode usar as mesmas técnicas e metodologias de estudo, tanto para a vida, para conhecimentos do dia a dia. Existem coisas que, obviamente, como, por exemplo, você aprender a pedalar uma bicicleta ou você dirigir um carro, né? Só que aí você não ativamente faz isso, mas você usa muitos processos de aprendizado bem-sucedidos que te levam a você dominar essa habilidade muito bem. A maioria das pessoas, né? Você dirige aqui em São Paulo, você vê que não são todas, mas a maioria das pessoas utiliza de técnicas que não utilizam quando se estuda para um vestibular ou concurso, que levam elas a ser bem-sucedidas no ato de dirigir ou de pedalar uma bicicleta, né? E aí vem o que você falou, né? As revisões e a ciência da repetição. Talvez a medicina seja mais repetição do que outras áreas. Você vê, das exatas, a gente vê que às vezes a gente está na engenharia, né? Eu lembro que você tinha um problema ali, às vezes você viu aquele modelo de problema poucas vezes em poucos livros. Então você tem a medicina, você vê geralmente a repetição é mais comum, né? A ciência da repetição, aquele modelo de questão, enfim. Então você acha que, por exemplo, esse modelo de questão é muito mais importante no método de aprendizado, você repetir aquele modelo de questões, do que simplesmente fazer resumos, por exemplo? Não, com certeza. Eu acho que isso é outra coisa que eu observei muito nos Estados Unidos, assim, o estudo, essa preparação para essas provas do USMLE de revalidação do diploma, os estudantes americanos, eles fazem as mesmas provas, né, que a gente. Então, e aí eu percebi que o estudo deles é muito mais baseado em resoluções de questões do que em aulas expositivas teóricas de mais de uma hora ou de leituras extensas de materiais de texto, né, teóricos. Isso é uma coisa assim que tem grande evidência que isso é mais efetivo para o estudo, com certeza, porque é um método de estudo ativo no final das contas, né? Você assistiu uma aula teórica, leu algum conteúdo teórico sobre o assunto, você está se testando o quanto você sabe ou não desse conteúdo. Existem assim várias formas de fazer isso, e questão é um dos mais efetivos, porque a questão ela te apresenta aquele conteúdo de uma forma desafiadora, de uma forma às vezes contextualizada com algum, por exemplo, na medicina e até no USMLE, nas questões de residência aqui do Brasil também elas te apresentam às vezes um conhecimento
conhecimento pontual, mas eles contextualizam num contexto clínico, né? E assim, a questão faz isso muito bem. E aí você consegue se testar ou não se você domina bem aquele tópico, né? E lá, assim, os bancos de questões que eles vendem, eles exploram muito isso, e todas as questões têm resoluções assim muito completas. Cada item que você corrige, ele tem uma explicação, né? E é um bom exercício para sua mente quando você testa. Por que eu assinalei essa questão? Por que eu não assinalei? Do que esses 3 ou 4 itens estão falando? De qual doença que eles estão relacionados? E o USMLE é muito isso, assim, é muito desafiador, porque cada linha é um diagnóstico, é uma patologia diferente, e você exercitando, fazendo as questões e de forma certa, né, você consegue assim ter um aprendizado muito mais efetivo do que você simplesmente ler um material teórico ou assistir uma aula. Cara, legal. E quando você vê assim o americano e o brasileiro, quais são as 3 principais diferenças que você observou lá fora de método de estudo para cá? O que você observou das 3 principais? A outra coisa que eu vi é quando eu tenho um sócio que ele já estudava no estudativo bem antes de mim, né? E existia uma diferença que na medicina ele falava: cara, eu nunca estudei uma madrugada na medicina. E a gente faz o mesmo curso. E eu, às vezes, tinha perto de prova, eu ficava até 2 horas da manhã falando que eu nunca estudei. E tinha alguns amigos que também não. Cara, você tá fazendo alguma coisa errada, né? Com certeza. Não é pra você ficar até 1 hora da manhã uma prova que é no outro dia. Sim. Então, provavelmente você fez... Você vai falar, não, tem pessoas que têm dificuldade, sim, mas você nunca vai saber, às vezes, se você teve dificuldade, se você tá estudando. É como se você estivesse jogando o jogo da forma errada, mas continua ganhando as partidas, né? Não necessariamente você vai ganhar um campeonato, mas você continua jogando errado. Então, o que você vê? Existe diferença? Acho que é uma coisa mais pessoal aí de cada um. O que você vê aí? E as 3 principais diferenças do Brasil e Estados Unidos aí? Tá. Só complementando o que você falou, isso é muito legal. Tem uma analogia muito que eu falo para as pessoas que eu faço mentoria, né? Quando a gente fala de técnicas e metodologias de estudo, né, o que aconteceu com você e seu colega, você consegue refletir isso muito bem para um cenário que você tem 2 pessoas e elas, o desafio delas você tem 1 hectare de eucalipto e você precisa com o machado tirar todas as árvores dali, né? E aí quando você começa esse jogo, você tem 2 opções. Os 2 têm 2 machados que não estão afiados, né? Então você tem 2 opções. Você pode tanto começar esse jogo com o machado que não está afiado e ir ali na força bruta tentando derrubar todas as árvores na loucura, ou você pode parar antes de começar o desafio e perder um pouco de tempo fazendo o machado ficar mais afiado, né? E para você ter mais efetividade em derrubar todas essas árvores desse hectare, né? O que eu vejo no Brasil é que as pessoas vão na força bruta, entendeu? Elas vão com o machado pouco afiado na loucura, achando que quantidade de horas e horas, enfim, na bunda sentada na cadeira vai resolver todos os problemas. E assim, a gente até comentou isso antes do episódio, é muito triste porque você vê muitas pessoas por anos tentando passar em carreiras muito competitivas, um vestibular de medicina ou às vezes um concurso, né, de direito, e não logrando sucesso porque elas são essa pessoa que está com o machado pouco afiado na loucura ali tentando derrubar todas as árvores de uma forma ineficiente, né? Então, isso reflete muito uma coisa que eu acredito que, assim, eu acho que existe sim pessoas que talvez tenham uma certa habilidade de aprender certos conteúdos maiores do que outras, mas isso não justifica uma pessoa não conseguir alcançar um objetivo. A gente não está falando de você ir para a NASA ou você ganhar um prêmio Nobel, a gente está falando de coisas assim que são muito factíveis de se conseguir, né? Sim. Então eu acredito muito nisso e para justificar, né, pessoas logrando êxito ou não mais facilmente, tem um aspecto, como eu
falei, de você aprender mais rápido, mas essas pessoas, muitas vezes, isso que, com base nas minhas observações, são pessoas que elas têm um algoritmo interno que elas conseguem refinar isso e elas têm um criticismo, eu nem sei se essa palavra é em português, mas um mecanismo de autofeedback que você consegue se refinar ao longo de anos e desenvolvendo algoritmos melhores. Ou tem pessoas que se prendem a certos hábitos ruins de estudo, e às vezes pessoas teimosas, pessoas que por ego não falam assim, isso funciona comigo. Isso funciona comigo. E então, assim, eu acredito muito nisso, e eu acredito que você aprendendo e desenvolvendo técnicas mais refinadas, você consegue, assim, no mundo que a gente vive com a maioria dos desafios, lograr êxito. Então, vamos lá, falando de 3 coisas que eu observo. Os americanos, eles estudam muito por questão, como eu já falei, eu acho que é um hábito deles nessa preparação para várias provas, o estudo ser baseado em questões, e não é só o hábito de você fazer questões, de novo, é aquela coisa de você parar e depois passar um tempo estudando porque você errou, não errou, lendo os comentários das questões e fazendo esse processo, né, mental de tentar entender. Coisas assim bem sucedidas que os americanos fazem em termos de estudo, o Anki é uma deles, os flashcards, né? Eles usam muito o Anki, a maioria, assim, eles usam bastante. Assim, o Anki, para quem não sabe, é um aplicativo, né, de flashcards, que ele tem um algoritmo, né, que foi desenvolvido há algumas décadas atrás, um algoritmo que tem comprovação científica, e ele faz o brilhante trabalho de programar, porque assim, flashcards, até antes disso se popularizar aqui no Brasil, algumas vezes as pessoas até usavam flashcards físicos, né, escreviam alguma coisa num verso e alguma coisa no outro, assim, isso é um pouco primitivo, mas assim, hoje em dia existe um aplicativo, e até mais de um, que ele tem um algoritmo que ele schedule, ele agindo as suas revisões, com um algoritmo comprovado cientificamente, ele faz todo o trabalho para você. O que você precisa fazer é ter consistência de fazer todo dia alguns cartões novos e revisar os cartões de acordo com o algoritmo que te propõe. É só isso. Assim, isso é o X da questão da produtividade, né? Você gastar menos energia em fazer ali com aquele mesmo resultado. Muito efetivo. O Anki, assim, ele não é um milagre, como algumas pessoas estão começando a vender, que é um milagre para você passar em um concurso público, não é? Assim, tendo mais entendimento, você consegue ter uma visão um pouco mais crítica dos flashcards, assim, em aspectos positivos, né? O flashcard, ele proporciona essas revisões espaçadas, isso é uma coisa muito por um algoritmo que é comprovado cientificamente, então você não precisa pensar quando você vai rever um conteúdo, então isso é uma metodologia de estudo ativa, então assim, você tem uma pergunta, você tem uma lacuna que está lá e você ativamente tem que recobrar isso, então assim, isso é brilhante, e hoje em dia o Anki também com aplicativos no celular, isso assim, você consegue estudar a qualquer momento, não tem desculpa, você está no banheiro, você está numa fila para o restaurante, assim, e isso foi muito útil para mim no primeiro ano da cirurgia, porque foi uma época que assim, eu já depois de ter passado pelos steps, ter aprendido bastante, eu usei todas as metodologias para prova que anualmente que todos os residentes de cirurgia geral de todos os Estados Unidos fazem a mesma prova, né? E assim, isso era uma ferramenta assim, entre casos que você tá esperando o paciente ou esperando o paciente ser estubado para você poder levar ele para RPA, enfim, eu usava a todo momento, assim, porque eu tinha esse desafio de ir bem nessa prova, que era muito importante, e consegui, no final das contas, fiquei no percentil 97 do país, utilizando essas metodologias e essas técnicas. Então, voltando para o Anki, ele te proporciona isso, estuda a qualquer momento, em qualquer lugar que você esteja, né? Mas o Anki, se você for voltando para o lado crítico, né? Assim, você estuda conteúdos muito pontuais, então você estuda uma palavra que você precisa lembrar, mas você não consegue juntar informações de uma maneira mais elaborada, como às vezes uma questão faz, uma questão escrita, por exemplo, que você precisa. Então o Anki não te proporciona isso, e isso é um dos principais, assim, você não passa e é aprovado no vestibular apenas por uma memorização de fatos, sem você ter um processamento, uma base. Uma coisa, né? E eu acho que, então, a gente falou dos Estados Unidos,
desses dois fatos, e eles veem muito estudo como uma coisa muito profissionalizada, e aqui no Brasil eu acho que ainda não é assim. Eles veem o estudo, é uma profissão, assim, você uma dedicação, como se você tivesse... Né? E porque, tanto assim, que, engraçado que a gente vê, por exemplo, as pessoas fazendo pesquisa, existe uma série de outros motivos, né, de não ter investimento, enfim, mas você vê que, assim como você fala que é teste na pesquisa, as pessoas estão fazendo milhares de PhDs fazendo teste para ver o que vai dar. Sim. Só que ninguém tem noção da quantidade. Por que tem grandes prêmios Nobel americanos? Porque eu tenho milhares de PhDs tentando lá fazer isso, sim, né? Exatamente. Isso eu aprendi muito com a Marina, né, que na empresa, na Procter & Gamble, eu tenho milhares de pesquisadores lá, PhDs, testando várias coisas de vários produtos. Sim. Então não é uma, duas vezes, como você falou, né? São milhares de testes aí. Sim. Mas basicamente eu acho que isso são 3 coisas que eu observei muito lá que... A profissionalização do estudo é a terceira coisa aí, né? Você encarar isso e você se dedicar muito mais, não é aquele cara que eu faço 3 coisas e sou pesquisador, né? Não, sim, o cara é pesquisador, é uma dedicação ali daquele período dele. Exatamente. Cara, as outras 2 coisas legais que eu acho é que eu já li alguns livros, mas que eu tinha um advogado diabo e o senso crítico, que, por exemplo, muitas coisas não funcionavam para mim. Era estudar, por exemplo, eu aprendi mais método de estudo com as minhas 2, por exemplo, provas de título, né? Então, eu aprendi muito mais ali depois da residência do que na residência ali, talvez depois da última residência. E aí, eu ficava me perguntando, por que eu não consigo estudar 5 horas da manhã? Né? E eu vi que, cara, eu vou desistir, porque infelizmente não funciona comigo. E pelo menos isso comigo. Eu vi poucas evidências disso na literatura, talvez ainda falte, mas digamos, a minha probabilidade pré-teste com a minha pequena amostra, e que eu via que outras pessoas funcionavam muito bem e eu não, às vezes eu vi como uma coisa pessoal. Como que você vê isso, né? A primeira pergunta em relação a horário, existe um milagre da manhã, tem até um livro falando sobre isso que eu não concordo. Às vezes eu demoro ali 3 horas pra fazer, diferente, não, eu vou correr, eu faço meu exercício de manhã, mas estudar eu não consigo. E às vezes eu estudo muito mais nesse período, já no final da manhã, a partir das 8 horas e às vezes à noite. E outra coisa é saúde mental. A gente sabe que prova é multifatorial, não é só o treinar. Você acha que isso é muito relevante? Você acha que o americano tem um treinamento melhor para isso, desses 2 pontos, ou não? Tá. Então, com relação à sua primeira pergunta, né? Eu acho que... Vamos falar de saúde mental primeiro. Eu acho que é um assunto bem legal que eu acho que é uma coisa que tem cada vez tem tido mais relevância, né? Eu vivi muito isso. Eu acho que tinha épocas assim que eu tinha hábitos, né, de estudo e que não eram assim em termos de saúde mental muito que me ajudava a ter um bem-estar, mas assim, isso foi uma coisa, por outro lado, que na época que eu me preparei para o vestibular, assim, eu otimizei muito isso para ter a melhor saúde mental possível, e isso eu dei muita importância, e eu via que as pessoas não tinham nenhuma preocupação com isso, né? Então, assim, são 3, eu acho que pilares básicos, né? Eu acho que para começar que você tem que falar de alimentação, você tem que falar sobre atividade física e sono, e eu acho que as pessoas realmente elas vão muito às vezes numa linha de tem muito essa frase de estude, trabalhe enquanto os outros assim, isso realmente assim, isso é um limiar muito, porque as pessoas às vezes, que são contra isso extrapolam para o limite que elas não buscam nenhuma atividade que gere desconforto, e porque é no desconforto que você cresce. Mas assim, tem que ser uma coisa muito bem regulada e medida, né? Existe um limite. E então acho que isso assim foi o pilar na minha preparação para o vestibular, que me proporcionou ter saúde mental e desempenhar melhor, né? Eu acho que as pessoas dão pouca importância. Hoje em dia, assim, eu sou aficionado por saber quantas horas de sono eu tenho por dia e como é a minha produtividade no outro dia, se eu tive menos sono profundo, sono leve, REM, e eu gosto muito de tentar entender isso melhor. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais importância. Atividade física, eu encontrava muitas pessoas que na época do cursinho, ou quando, assim, abdicam disso. Eu acho que isso é uma tragédia, é uma receita para uma tragédia, né? Quando a gente fala de saúde mental. Eu acho que você ter uma rotina de atividade física ajuda muito você ter mais saúde mental e performar melhor, né? No final das contas, que é o que a gente quer. E a alimentação também. A alimentação é um assunto meio polêmico, eu não gosto muito de falar isso, porque assim, eu acho que isso é uma coisa que tem uma
uma variabilidade muito grande do que funciona. Assim, técnicas de estudo eu acho que não, mas eu acho que a alimentação tem... técnica de estudo tem um pouquinho, tem essa questão da individualidade com relação ao horário que você falou, funciona um pouco melhor para mim estudar um pouco mais tarde, mas assim, eu acho que a alimentação é uma coisa que as pessoas deveriam prestar mais atenção do que os certos alimentos que influenciam certas rotinas alimentares. Eu fiz na época do vestibular, em alguns momentos quando eu preciso de mais foco, eu faço jejum intermitente, é um hábito que eu tenho há muito tempo. Tem pessoas que criticam, tem pessoas que acham que é uma coisa muito efetiva para produtividade, mas assim, você estudar e saber alimentos, isso na época do vestibular, assim, eu era assim, louco para tentar me entender e saber, e às vezes quando eu fazia um simulado eu comia mais carboidrato, menos proteína, assim, chegou num nível, assim, eu levava... E essa é uma coisa do vestibular que eu acho que me proporcionou ter muito sucesso. Aquilo era uma coisa que eu vivia 24 horas por dia. Não quer dizer que eu estudava 24 horas por dia, mas como um atleta, eu acho que você precisa ter rotinas e hábitos de sono, alimentação, exercício e como estudar, assim, no nível de um atleta para performar o máximo que você consegue, né? Então, eu acho que saúde mental, e voltando para sua pergunta, eu acho que sim, existem alguma variabilidade do que funciona para você, não pode funcionar para outro, mas eu acho que no fim o sucesso no vestibular, numa prova, ele está muito mais ligado à consistência do que... E autoconhecimento também. Do que, assim, se você consegue estudar 5 horas da manhã ou não. Eu acho que, portanto, você tem horas líquidas no dia de estudo bem aproveitadas, e assim, você não precisa estudar 10, 12, 15 horas para ser aprovado em nenhum concurso. Assim, às vezes no começo existe uma dedicação maior, mas o que eu percebi para várias provas é que muitas vezes você precisa de uma certa carga de estudos mais alta no começo, e você vai refinando isso. E assim, eu conheço muitas pessoas aprovadas em medicina na USP e em vestibulares com cursos super concorridos que, assim, mais pro final do processo, elas estudavam poucas horas líquidas, assim, coisa de 3, 4, 5 horas, e conseguiram ter um desempenho brilhante nesse tipo de prova, né? Então, eu acho que muito mais importante horas líquidas e o jeito que você estuda aquilo do que propriamente você acordar às 5 da manhã. E o seu plano de estudo, né? A sua trajetória ali, Sim. que você tá fazendo. Tem outra coisa importante que eu comecei a fazer mais, até aprendi ali. Na verdade, aprendi com empresas, com o mundo corporativo, que são as pausas, né? Uhum. E a gente vê pessoas fazendo pouco. Então, eu acho que isso é muito relativo. Eu procurei evidência, por exemplo, conversei com uma pessoa genial que estuda memória fantástica, ela escreveu até o livro com a gente. Esse foi um dos motivos que a gente quis fazer um livro baseado em evidências, mas que não necessariamente você tem que parar meia hora, você pode estudar 1 hora, pode estudar 2, pode parar 30 minutos. Então, o Pomodoro, ele não tem evidência do tempo, mas ele tem evidência que as pausas funcionam. Né? As pausas são, assim, muito importantes, mas como você mesmo disse, quando essa técnica Pomodoro ficou mais aí relevante, evidente que as pessoas começaram a utilizar, isso é uma fórmula de bolo pronta para que não necessariamente serve para você. E foi uma coisa que eu observei isso, eu me lembro muito bem também na preparação para o vestibular, né? Eu comecei utilizando isso, mas eu comecei a observar que durante a manhã, que eu, no meu caso, sou mais produtiva nas primeiras horas, 30 minutos, assim, eu tinha uma capacidade maior de estudar. Então, o que eu fiz? Isso foi uma coisa experimental comigo mesmo. Eu comecei a ver qual que era o máximo de produtividade que eu tinha na primeira hora de estudo, e qual que era o tempo ideal de pausa, e qual que era o máximo de produtividade da primeira hora sem atrapalhar a minha segunda hora. Porque às vezes eu percebia que eu podia estudar 1h10, mas aí no meu segundo ciclo de estudos, eu estudava, se eu estudasse 1h10, eu estudava 25 minutos, ao invés de estudar 50 minutos se eu fizesse 50 minutos na primeira ciclo, né? Então isso aí, de novo, é aquela história, você ter uma autocrítica, né? Total. E observar o que você está produzindo ou não. Então eu fui refinando isso, o que fazer nas minhas pausas ou não,
Acho que as pessoas hoje em dia têm um péssimo hábito de, nas pausas, ir para uma mídia social, Instagram, e se perder naquilo, e a pausa começar a ser uma coisa negativa, e aí as pessoas começam a criticar a pausa. Não, então tem que ficar 4 horas estudando. Não, você precisa ser disciplinado. Cara, de 5 a 10 minutos, você fazer alguma coisa que te proporcione você aumentar sua produtividade para o segundo ciclo, não você ferrar com o seu próximo ciclo de estudo, né? Então, e a ideia é cair na curva total. Né? Então, assim, existem bons hábitos de talvez você sair na sua varanda, pegar um sol, ou você meditar, ou assim, uma coisa que era um hábito muito presente na minha rotina de estudo. Na hora do almoço eu tinha uma pausa que eu tirava um cochilo e de até 15, 20 minutos, que te proporciona não entrar nas fases mais profundas do sono, e você consegue ter uma produtividade maior. E então, assim, existem jeitos certos de utilizar pausas que te proporcionam ter no final do dia mais horas líquidas e bem do que brutas, produtivas, né? Cara, legal, Rafael. Acho que a gente falou várias coisas legais aqui, existem um mundo de outros campos, né, pra gente falar de metodologia de estudo, lembrando que isso pode ser colocado para qualquer área da vida, não só para prova de residência, pra gente aprender outras áreas, né, o nosso livro fala aí pra gente aprender outras habilidades, mas que a habilidade da medicina, isso pode ser usado com excelente aí resultado. Rafael, primeiramente queria te agradecer aí, parabéns pela sua carreira e história brilhante aí, você tá entrando em várias outras áreas aí da sua vida, e tenho certeza que você vai usar todos os métodos que você aprendeu, né, para seguir aí nas suas áreas. Queria te agradecer demais aí por esse tempo aqui com a gente. Não, mais uma vez, obrigado pelo convite, foi um prazer, assim como eu falei, é um assunto que eu sou apaixonado de falar, e eu espero que com o meu Instagram, com as minhas mídias sociais, eu consiga ensinar mais pessoas a serem bem-sucedidas em provas, concursos. Se alguém tiver curiosidade de ver meu conteúdo, meu Instagram é rde.azevedo. Lá eu posto bastante coisa sobre como estudar de maneira eficiente, correta, e eu espero que esse tipo de conteúdo atinja mais pessoas. Com certeza. Vamos deixar aqui o arroba do Rafael, vamos colocar aqui embaixo aqui no podcast, vai ficar no Spotify também. A gente vai colocar no YouTube. Quem tiver dúvida, deixa aqui, que a gente envia pro Rafael, ele responde aqui direto. E vai ser um prazer a gente discutir. Lembrando que isso não é uma receita de bolo que a gente está dando. A gente está dando evidência científica para a gente testar. Cada pessoa tem que testar também, né, os seus métodos. Mas a gente tem aí como se fosse uma probabilidade pré-teste alta, que tudo que a gente falou, né, funcionar de maneira eficiente, assim. Obrigado, Rafael, mais uma vez. Foi um prazer. Obrigado.